Olá, tudo bem? Tudo tranquilo? Como é que você está? Hoje nós vamos falar sobre o Sermão do Mandato do Padre Antônio Vieira. Então já prepara aí seu material, seu lápis, sua caneta, sua borracha, seu caderno, o ambiente onde você vai assistir a esta videoaula. O Sermão do Mandato é uma das obras literárias do SIS, da UEA, da Universidade do Estado do Amazonas, do edital deste ano, o SIS 1, como livros de apoio, além do próprio Sermão do Mandato, que eu tirei daqui deste livro. Também este outro livro de apoio, o Sermão do Mandato, do Padre Antônio Vieira, análise comentada, do professor Jorge Miguel. Então, vamos começar. Muito bem, vamos à nossa videoaula. Vou colocar aqui a apresentação de slides. Então, análise literária do Sermão do Mandato, de Padre Antônio Vieira. Logo aqui abaixo você tem o endereço no YouTube, para que você acompanhe esta e outras videoaulas. Indo direto ao assunto, aliás, antes de ir direto ao assunto, nós temos aqui uma pintura que representa o Padre Antônio Vieira. E alguns elementos aqui são importantes de destacar. Você vai ver em, em primeiro plano maior a representação de Antônio Vieira vestido a caráter. Você vai ver também a imagem de um crucifixo representando Jesus na cruz, é, fazendo referência ao fato de que o Padre Antônio Vieira fazia parte da companhia de Jesus. Logo abaixo você tem, na lateral da mesa, onde ele está, onde é representa o seu local de trabalho, um texto em latim. Vamos conhecer um pouco sobre os sermões do Padre Antônio Vieira. Primeira coisa que nós devemos falar, o primeiro esclarecimento é dizer o que são os sermões. O sermão refere-se, melhor dizendo, a uma pregação religiosa. Quando você vai a uma missa, por exemplo, né, no caso da Igreja Católica, há aquele momento em que o padre ele sobe no altar e do púlpito ele começa a pregar, usando um texto bíblico como base. Então, aquela pregação, aquela exposição para os ouvintes é um sermão. E no caso do padre Antônio Vieira, ele registrou por escrito os seus sermões, como é costume fazer daqueles que são pregadores, e ele os reuniu em volumes. Aqui nós temos na imagem a representação da primeira parte dos sermões, que começou a ser publicada em 1679. Você vai perceber sermões do padre Antônio Vieira, da Companhia de Jesus, pregador de Sua Alteza, a primeira parte, toda a capa está escrita com a ortografia da época. E aqui ao lado nós temos uma informação importante que trata propriamente sobre esses sermões que o padre Antônio Vieira escreveu. Olha só que interessante, o quanto ele foi produtivo. Ele escreveu aproximadamente 200 sermões, distribuídos em 12 volumes. Ele iniciou a publicação dos sermões em 1679, aqui você tem uma imagem que representa isso. Ele concluiu o último volume em 1697, que foi o ano de sua morte. Daqui a pouco nós vamos ler, no finalzinho da aula, uma biografia resumida do autor. Todos esses sermões eles foram estruturados a partir de uma grandiosa retórica que prima pelo raciocínio lógico em estilo conceptista. Conceptista, concepto, ideia. Lembra que tem a linguagem cultista e a conceptista. Aqui, né, nós vamos falar muito sobre essa linguagem que prima pelo raciocínio lógico, a conceptista, que é uma das vertentes de linguagem do barroco. Ou seja, essa linguagem conceptista ela é formada pelo encadeamento lógico de ideias e conceitos. E cada sermão do Padre Antônio Vieira está dividido em 10 partes, cada texto, cada sermão, que nós vamos chamar aqui de capítulos. E eles são numerados por ordem, em algarismos romanos. Vamos falar um pouco sobre a estrutura dos sermões. Como o sermão é um texto, é um tipo de gênero textual, neste caso da esfera religiosa, ele tem uma estrutura. E qual é, melhor dizendo, a estrutura dos sermões?
de um sermão do Padre Antônio Vieira, no caso. Ela está dividida em 3 partes. A primeira, que nós vamos chamar de introdução, ou introito, ou exórdio, é propriamente a introdução do assunto. E nessa parte, que costuma corresponder ou ser apresentada no capítulo 1, o autor define a matéria, isto é, apresenta o assunto que será tratado, bem como o argumento central. Aqui o exemplo que eu trago já é um recorte do Sermão do Mandato. No ano presente, concorrem e se juntam no mesmo dia os 2 maiores mistérios e os 2 maiores dias: o dia da encarnação, nascimento de Jesus, o dia da encarnação do Verbo e o dia da partida do mesmo Verbo encarnado, o dia da Assunção de Jesus. O que dizem os dias e o que declaram as noites? A competição do amor divino consigo mesmo e a justa dos gigantes. Argumento do sermão. Foi maior o amor de Cristo no dia da encarnação ou no dia da partida? Então, isso daqui constitui um pedaço da introdução de um sermão do Padre Antônio Vieira, neste caso, o Sermão do Mandato. Aqui nós vamos ver que o tema deste Sermão do Mandato é em torno do amor divino, o amor de Deus, o amor de Cristo. Foi maior o amor de Cristo no dia do seu nascimento ou no dia do seu retorno, da sua partida? Agora vamos ver a segunda parte do sermão. Segunda parte que pode ser chamada de desenvolvimento ou argumento. O que constitui essa segunda parte? É a defesa de uma ideia com base na argumentação. O autor reparte o assunto a partir do argumento central, procurando confirmar seu raciocínio acerca da matéria recorrendo à Bíblia e à razão, ampliando-a desse modo com exemplos e respondendo às objeções, oposições, né? Isto é, aos argumentos contrários. O desenvolvimento costuma ocupar a maior parte do texto, claro, do capítulo 2 ao capítulo 9. Exemplo de uma argumentação em torno do tema sobre o amor de Deus. O amor de Cristo quanto à substância e quanto aos efeitos. Os extremos do amor de Cristo no dia da encarnação e no dia da partida. Comparando-se os efeitos desses 2 dias, afirma o autor que maiores foram os extremos do dia da partida que os do dia da encarnação. E aqui ele cita ele coloca no meio do texto uma expressão em latim, cum dilexit. Nestas palavras, como dizia, deixou o evangelista indecisa a nossa questão, porque não disse, como amasse mais, amou menos, nem como amasse menos, amou mais, senão como amasse, amou. Essa expressão em latim que ele coloca no meio do texto, trata-se de uma expressão dos próprios evangelhos. E o fato de ele usar, de o autor, do Antônio Vieira, usar em latim, já nos mostra que a sua educação religiosa foi feita também dentro deste idioma, que é o idioma da Igreja Católica. Hoje a gente chama de latim eclesiástico. Aqui, então, nessa segunda parte, nós vemos como o autor está fazendo uma argumentação, procurando nos convencer de que o amor de Cristo foi maior na sua partida. E aí ele vai citar em latim um dito retirado dos evangelhos para sustentar essa argumentação. E aí ele usa alguns jogos de palavras. Olha o final aqui, ó. Como amasse mais, amou menos, nem como amasse menos, amou mais, senão como amasse, amou. Então ele coloca na forma de uma pergunta e depois ele vai destrinçar essa questão que ele coloca. Esse destrinçamento, esse desdobramento do raciocínio dele é propriamente o desenvolvimento dos seus argumentos. E, é claro, vamos ver como é a conclusão, que também pode ser chamada de peroração ou parte final. O que tem essa parte final da estrutura de um sermão? O autor retoma e reafirma a tese da matéria apresentada na introdução, que é o capítulo 1, e conclui com uma exortação, isto é, um aconselhamento e uma oração final. A conclusão costuma ocupar o capítulo 10, exemplo. Mas, pois o vosso amor foi tão fino e tão constante que, amando-nos com tantos extremos desde o princípio, foram ainda muito maiores os que com nos amastes até o fim.
seja hoje e neste mesmo instante o fim de todo amor que não é vosso. Os que imitaram o pródigo e os que imitaram a Madalena em amar o que não deviam, assim como seguiram os passos errados e cegos de seu falso amor, assim se resolvam hoje e de hoje para sempre a seguir a luz do seu desengano, a verdade do seu arrependimento, e a firmeza e a constância de só a vós amar até a morte. Só a vós, amorosíssimo Senhor, só a vós. Deixa eu colocar aqui maiúsculo Senhor, porque aqui Senhor refere-se a Deus, a Jesus, ao Senhor Jesus. Aqui nessa parte final, o autor ele chega à conclusão de que o amor de Deus, o amor divino, é maior do que o amor humano, que é inconstante. Aqui ele cita alguns personagens dos evangelhos, o filho pródigo, Maria Madalena, para mostrar que o amor deles era um amor imperfeito, inconstante, enquanto o amor de Deus é perfeito e constante. Então, isso daqui é a conclusão de um raciocínio. Vamos agora falar um pouquinho sobre o Sermão do Mandato? Então, acompanha comigo aqui a próxima lâmina, próximo slide, a próxima tela. Olha só que coisa interessante. O Sermão do Mandato, e aqui mandato se refere mandato, no sentido que ele aparece aqui, se refere a mandamento, missão, a algo que você cumpre. O Sermão do Mandato, do Padre Antônio Vieira, não se refere apenas a um texto chamado Sermão do Mandato. Na verdade, nós temos pelo menos 6 sermões do mandato. E aqui tem uma descrição desses 6. O primeiro deles, que se tem registro, é o Sermão do Mandato pregado em Lisboa, no Hospital Real, em 1643. Depois nós temos o Sermão do Mandato pregado na Capela Real, em 1645. Temos o Sermão do Mandato de 1650, é uma data controvertida, mas esse sermão de 1650 ele é conhecido também pela crítica respeitosa que Sor Joana Inês de la Cruz fez à argumentação do Padre Antônio Vieira. E há um sermão de 1690 com o título, aliás, perdão, o texto que a Sor Joana Inês de la Cruz fez, fazendo uma crítica respeitosa a este sermão do mandato. Esse texto é chamado de Carta Atenagórica. Também é um sermão do mandato, que no caso são 2 sermões do mandato pregados no mesmo dia, em 1655, um pela parte da manhã e outro às 3 horas da tarde, na Capela Real. E o último é o sermão do mandato pregado em Roma, na igreja de Santo Antônio dos Portugueses, em 1670. Aí você pode se perguntar, mas professor, nós temos 6 sermões do mandato. Então como é que nós vamos saber qual desses sermões, do recorte desses textos, será usado na hora da prova? Bem, todos eles têm em comum a matéria, é o mesmo assunto. Só o que vai mudar? A forma da argumentação em relação ao raciocínio que o autor vai adotar, aos exemplos de textos bíblicos que ele vai usar como base, mas o assunto é o mesmo. E qual é o assunto? Isto é, a matéria do Sermão do Mandato. Olha aí, acompanha comigo. Em todos os sermões do mandato, o orador, o Padre Antônio Vieira, disserta sobre o amor. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ele cita aqui o Evangelho de São João, capítulo 13, versículo 34. O mandamento do Evangelho é o tema desses sermões. E neles o autor, o Padre Antônio Vieira, analisa o amor divino e o amor humano. A sua tese é que o primeiro, isto é, o amor divino, é perfeito e infinito. Ao contrário, o amor humano é defeituoso e limitado. Então, este é o assunto comum a todos esses 6 sermões do mandato. Até aí, tudo bem? Há também o estilo barroco presente, né, no sermão do mandato. Para nós entendermos esse estilo barroco, nós vamos primeiro ler um trecho do sermão do mandato que foi pregado na Capela Real em 1645. E aqui nós estamos no capítulo, no 4º capítulo. Portanto, nós estamos na parte do desenvolvimento ou da argumentação, a segunda parte da estrutura dos sermões do Padre Antônio Vieira. Acompanha comigo aqui a leitura
E conforme eu for lendo, eu vou fazendo comentários, e ao final nós vamos ver o estilo barroco que se apresenta de várias formas dentro deste sermão. Olha aí. A segunda ignorância que tira o merecimento ao amor é não conhecer quem ama a quem ama. Quantas coisas há no mundo muito amadas que, se as conhecera quem as ama, haviam de ser muito mais aborrecidas. Graças logo ao engano, não ao amor. Serviu Jacó os 7 primeiros anos a Labão, e ao cabo deles, em vez de lhe darem Raquel, deram-lhe Lia. Ah, enganado pastor e mais enganado amante! Se perguntarmos à imaginação de Jacó por quem servia, responderá que por Raquel. Aqui nessa parte do sermão, o padre Antônio Vieira faz referência a, a 3 personagens bíblicos, a uma só história, que é a história de Jacó. Então, diz o texto bíblico, está lá no livro de Gênesis, que Jacó, fugindo do seu irmão, ele havia enganado o seu irmão, então ele foge do seu irmão Esaú e ele vai para a casa do seu tio Jacó. Ele encontra abrigo na casa do seu tio. E lá, onde ele passa a trabalhar para o seu tio, ele apaixona-se por Raquel e ele pede que o seu tio Labão dê Raquel em casamento para ele. O que a história bíblica diz? O Labão ele tinha 2 filhas. A primogênita não, a primeira filha era a Lia, e a filha, que a gente pode chamar de filha caçula, era a Raquel, das mulheres. E aí o Labão aceita a proposta e diz: você é meu parente, então é melhor que dê a mão dela em casamento a você do que a um desconhecido. Na semana do casamento, ou melhor dizendo, na noite de núpcias, o Labão engana a Jacó. Em vez de dar a ele a sua filha Raquel, por quem o Jacó trabalhou 7 anos, esse era o acordo deles, ele entrega a Lia, que era a filha mais velha. E aí no dia seguinte o Jacó procura agora o seu sogro e pergunta: por que você me enganou? Eu trabalhei 7 anos por Raquel e você me entregou Lia. E aí o Labão diz: mas aí aqui na nossa terra não é assim que funciona. A gente não casa primeiro a filha mais nova, primeiro casa a filha mais velha e depois a mais nova. Esse é o costume. Se você quiser, você trabalha mais 7 anos por Raquel. E Jacó ele vai de fato trabalhar por Raquel. Inclusive, deixa eu pegar aqui, tem um poema do Camões, em que o Camões também ele narra essa mesma história na forma de um soneto. Antes de eu fazer uma explicação desse texto aqui, eu quero ler para vocês esse soneto que conta essa história de amor entre Jacó e Raquel, que é particularmente um soneto muito bonito. E usando como base esse texto bíblico, que o autor vai falar sobre o amor divino, que é um amor perfeito, constante, infinito, e o amor humano, que é imperfeito, defeituoso nesse caso. Deixa eu ver se eu encontro aqui o texto para ler para vocês. Tornar essa brancura, ondar dos fios, chorai, amor, que transforma-se o amor, aquela lei da madrugada. Senhora minha, fermosura, 7 anos, página 118. Deixa eu ler rapidinho para vocês aqui, antes de nós prosseguirmos. Tá aqui, olha só aqui. 7 anos de pastor, Jacó servia a Labão, pai de Raquel, serrana bela. Mas não servia ao pai, servia a ela. E a ela só por prêmio pretendia. Os dias, na esperança de um só dia, passava, contentando-se com vê-la. Porém o pai, usando de cautela, em lugar de Raquel, lhe dava Lia. Vendo o triste pastor que com enganos lhe fora assim negada a sua pastora, como se não a tivera merecida, começa a de servir outros 7 anos, dizendo: mas servira se não fora para tão longo amor, tão curta a vida. Que soneto bonito, né? Ao mesmo tempo que ele fala do amor universal, ele fala do amor platônico, do amor carnal, tudo no mesmo texto. Mas vamos ao nosso texto base aqui, o Sermão do Mandato.
O que é a segunda ignorância? Significa que ele falou de uma primeira ignorância. A segunda ignorância, ou seja, aquilo que nós humanos desconhecemos a respeito da natureza do amor, refere-se ao merecimento do amor. E o que é o merecimento do amor? Aqui o pregador diz assim: é não conhecer quem ama a quem ama. Ou, em outras palavras, esse jogo de palavras que o padre Antônio Vieira está dizendo aqui é que eu amo uma pessoa, mas eu não conheço em sua totalidade ou profundeza aquela pessoa a quem eu amo. E essa é uma limitação do amor humano. Nós não conhecemos a totalidade da pessoa a quem nós amamos. E aí ele vai dissertar sobre isso dando exemplos. Aí quantas coisas há no mundo muito amadas que se as conhecer a quem as ama, haviam de ser muito aborrecidas. Graças logo ao engano e não ao amor. Ou seja, é, nesse caso aqui nós podemos entender da seguinte maneira: você se apaixona por alguém, você casa com aquela pessoa, você ama aquela pessoa, mas é dentro da convivência que você vai aprender a amar aquela pessoa com os, as virtudes e os vícios que aquela pessoa tem. Ou seja, esse amor vai crescendo conforme a convivência, a experiência. Mas se você tem uma visão idealista sobre esse amor, então essa visão idealista é uma visão que engana você. Então somente a experiência, o tempo, o conhecimento faz com que esse amor possa amadurecer. Usando aqui um exemplo mais cotidiano, que a gente pode perceber nas nossas experiências, na nossa observação do mundo, das coisas, das pessoas e de nós mesmos. Mas o amor de Deus é diferente. O amor de Deus, ele conhece a pessoa a quem ama na sua totalidade. Inclusive quando aquele a quem Deus ama, ou aquela pessoa a quem Deus ama, usando outras palavras, não corresponde ao amor de Deus, nega o amor de Deus, ou coisas assim. Então, o amor de Deus não é um amor enganado, enquanto que o amor humano é enganado, ao ponto de que, se a gente conhecesse realmente a quem a gente ama, a gente poderia sair aborrecido, né? Aí por isso que ele fala, graças logo ao engano e não ao amor. Ou seja, aí foi o engano e não o amor que nos conduziu nesses sentimentos. Aí ele cita o evento bíblico. O, Serviu Jacó os 7 primeiros anos a Labão, e ao cabo deles, em vez de lhe darem Raquel, deram-lhe Lia. Nós acabamos de ver aí no trecho também do soneto do Camões. Camões é do Renascimento. Há enganado o pastor e mais enganado o amante. Se perguntarmos à imaginação de Jacó por quem servia, ele responderá que por Raquel. Então, enquanto o Labão estava, aliás, enquanto Jacó estava trabalhando os 7 anos, ele trabalhava por Raquel. E se perguntássemos a ele por quem você trabalha há 7 anos, ele falaria por amor a Raquel. Mas se fizermos a mesma pergunta a Labão, o pai, que sabe o que é, ou seja, só Labão sabe as intenções de si mesmo. Ele sabe que ele quer primeiro entregar a Lia e não a Raquel. Mas se fizermos a mesma pergunta a Labão, que sabe o que é e o que há de ser, dirá com toda certeza que serve por Lia. E assim foi. Aqui Labão como se representasse aquele que conhece a totalidade do amor. O Labão sabe que o Jacó está servindo os primeiros 7 anos para Lia, mas o Jacó acha que está servindo por Raquel. Então ele está servindo, sendo enganado. E assim foi. Servis por quem servis, não servis por quem cuidais. Cuidai que os vossos trabalhos e os vossos desvelos são por Raquel. Jacó lhe servia achando que estava servindo por Raquel os 7 anos, a amada. E trabalhasse, desvelai-vos por Lia, a aborrecida. Cuidais, né? Deixa eu ajeitar aqui, desvelai-vos. Ajeitar aqui, a aborrecida. Então Jacó não sabia das intenções do Labão. Se Jacó soubera que servia por Lia, não servia 7 anos nem 7 dias. Se Labão soubesse desde o início que os 7 anos de trabalho, os primeiros 7 anos eram por Lia e não pela sua amada Raquel, ele não teria servido. Ele teria se aborrecido. Mas desconhecendo isso, ele serviu enganado. Serviu logo ao engano e não ao amor, porque serviu a quem não amava. Aí o autor continua a sua argumentação. Oh, quantas vezes se apresenta esta história no teatro do coração humano,
Então ele usa a história do amor entre Jacó, Raquel e Lia como uma alegoria, né, uma representação do amor no coração humano. E não com diversas figuras, senão a mesma que na imaginação é Raquel, na realidade é Lia. E não é Labão o que engana Jacó, senão Jacó o que se engana a si mesmo. Então ele está dizendo que muitas vezes o amor humano é parecido com essa história narrada lá no livro de Gênesis, do amor entre Jacó e Raquel. Ele serve 7 anos por Raquel, mas na verdade ele está servindo a Lia sem saber disso. Aí o autor diz que o Jacó não está sendo enganado pelo Labão, o Jacó está enganando a si mesmo, porque ele não conhece a totalidade, as intenções do amor. Ele diz assim, mas com Jesus não é assim. Não é assim com o divino amante, não é assim o divino amante, Cristo. E aqui divino amante no sentido daquele que ama. Não serviu por Lia debaixo da imaginação de Raquel, mas amava Lia, conhecida por Lia. Nem ignorância lhe roubou o merecimento ao amor, nem engano lhe trocou o objeto ao trabalho. Amou e padeceu por todos nós. E aqui o autor se refere ao amor de Deus, ao amor de Jesus. E por cada um. Não como era bem que eles fossem, senão assim como eram. Então Deus nos ama, inclusive nas nossas imperfeições. Ele amou Raquel, sabendo quem era Raquel, e amou Lia, sabendo quem era Lia. Diferente de Jacó, que amou Raquel, mas que não teria tomado Lia por esposa se soubesse que estava servindo os primeiros 7 anos a Lia, porque ele não amava Lia, mas sim Raquel. Com Deus não é assim. Aí continua o padre Antônio Vieira. Pelo inimigo, sabendo que era inimigo. Aqui ele fala do amor de Deus. Pelo ingrato, sabendo que era ingrato. Pelo traidor, sabendo que era traidor. Deste discurso se segue uma conclusão tão certa como ignorada. É que os homens não amam aquilo que cuidam que amam. Ou seja, o nosso amor pode ser um amor enganado. A gente pode não conhecer o amor na sua totalidade. Por quê? Ou porque o que ama não é o que cuidam. Eu amo, como no caso do Jacó. O Jacó ele amava a Raquel, mas na verdade os 7 anos de trabalho eram por Lia. Então o cuidado dele, do trabalho, era por Lia, muito embora a sua intenção de amor fosse por Raquel. Mas ele não sabia disso. E muitas vezes isso pode acontecer de maneira semelhante, similar a cada um de nós. Ou porque amam o que verdadeiramente não há. Aí aqui é aquele amor platônico, aquele amor da imaginação, em que eu amo uma pessoa ou uma imagem daquela pessoa e aquela imagem não existe. Só abrindo um parênteses aqui, antes de eu prosseguir a leitura, deixa eu ver outra comparação para ilustrar mais essa explicação do sermão. Vocês já devem ter visto um meme na internet em que a esposa pergunta ao marido: se eu não existisse, você me amaria? Aí ele fala assim: se você não existisse, a resposta dele: se você não existisse, eu imaginaria você. Aí lá no meme tem, num dos recortes que eu vi, tinha assim, o aluno mais fraco do Platão. Então é mais ou menos esse jogo de ideias aqui. Mas nesse caso aqui, diferente desse exemplo que eu acabei de ilustrar para vocês, que eu narrei agora, o padre Antônio Vieira está dizendo que ou porque o que amam não é o que cuidam, no caso do Jacó lá, servindo a, a Lia, achando que estava servindo a Raquel, ou porque amam o que verdadeiramente não há. Ou seja, eu amar uma, um amor, ou imaginar um amor que na verdade não existe no mundo real, porque eu não conheço a pessoa real, mas eu tenho apenas uma imagem mental de como é a pessoa. Aquilo que nós chamamos de paixão. Ali continua assim. E aqui ele faz algumas comparações interessantes que nós vamos ver depois o significado delas dentro da linguagem barroca. Quem estima vidros, cuidando que são diamantes, estima diamantes estima, e não vidros. Ou seja, está enganado. Quem ama defeitos, cuidando que são perfeições, perfeições ama, e não defeitos, está enganado. Cuidais que amais diamantes de firmeza, e amais, porém amais vidros de fragilidade. Cuidais que amais perfeições evangélicas, e amais, porém amais, né,
imperfeições humanas. Ou seja, eu acho que é isto, mas na verdade é aquilo outro. Eu estou então enganado. Logo, os homens não amam o que cuidam que amam, donde também se segue que amam o que verdadeiramente não há, porque amam as coisas, não como são, senão como as imaginam. E o que se imagina e não é, não há no mundo. Não é assim o amor de Cristo, sábio sem engano. E assim a gente viu um trechinho em que ele fala sobre o amor de Deus em comparação ao amor humano. Ok? Agora vamos ver algumas características da linguagem barroca nesse texto. Primeiro aqui, eu vou ler para vocês, acompanhe aí comigo. De fato, o autor se preocupa com a transitoriedade da vida, valorizando o amor de Cristo, que é eterno e fiel. O amor dos homens, tal qual o amor de Jacó, é enganoso. Só o amor de Cristo é verdadeiro. As frases do sermão do mandato, este exemplo que nós acabamos de ler, ela é excessivamente ornada, cheia de metáforas, antíteses, comparações, alegorias. Muito bem, retornando aqui, nós estávamos tratando deste assunto aqui sobre. É notória a preocupação do autor em querer convencer os homens a trilhar o caminho da religiosidade. Não é assim o amor de Cristo, sábio sem engano. Uma outra característica da linguagem barroca nesse texto é a seguinte: a religiosidade, que nós acabamos de ver, a argumentação com base em textos extraídos da Bíblia, Gênesis 29, para concluir que só e tão somente o amor de Cristo, para concluir que só e tão somente Cristo, melhor dizendo, ama sem engano. Nem a ignorância lhe roubou o merecimento ao amor. Por quê? Porque Cristo conhece na sua totalidade quem somos, o que é, o que há, diferente de nós, que podemos ignorar a totalidade das coisas. Aliás, ignoramos, porque somos imperfeitos. Gosto pelo grandioso, Cristo padeceu por todos. Pelo inimigo, sabendo que era inimigo. Pelo traidor, sabendo que era traidor. A grandiosidade dessa representação do amor divino, que é um amor universal, que alcança a totalidade de todos, inclusive dos inimigos e dos traidores, dá essa ideia do grandioso no texto barroco. Há o cultismo, e aqui o cultismo é um jogo de palavras, como metáforas, como as comparações de amar vidros e amar diamantes, que nós lemos lá um pedacinho. Antíteses, o amor de Raquel e o amor de Lia. Perífrases, enganado pastor e enganado amante. Mais uma vez ele dá destaque ao conceptismo. Qual é a premissa? A ignorância tira o conhecimento ao amor. E quais são os argumentos? O amor de Jacó por Raquel, o amante de diamantes e perfeições, e a conclusão do autor é que o amor de Cristo é sem engano, porque não é viciado pela ignorância. Cristo conhece as coisas na sua totalidade. Há também os paradoxos, que são os polos contrários, por exemplo, o amor de Raquel em oposição ao amor de Lia, vidros em oposição a diamantes, perfeições angélicas, imperfeições humanas, amor humano, amor de Cristo. E o conflito entre o profano e o divino, o conflito entre o amor dos homens, que é viciado pela ignorância, e o amor de Cristo, que é sem engano, embora conhecesse que o amado era traidor e inimigo. Para nós concluirmos a nossa aula, vamos conhecer um pouquinho sobre o Padre Antônio Vieira. Lá no começo eu mostrei uma imagem que representa o autor, aqui, e aqui vamos para uma biografia resumida. Quem foi o Padre Antônio Vieira? O autor que nós acabamos de ler um pedaço de um dos sermões do mandato. Ele nasceu em Lisboa em 1608. Em 1614 ele vem com a família dele para o Brasil, mais especificamente na Bahia. Em 1634 ele recebe a ordem sacerdotal e em 1640 ele prega na Bahia pelo bom sucesso das armas de Portugal contra as de Holanda. Em 1641 ele volta a Portugal, conhecendo pessoalmente o rei Dom João IV. Defende os judeus em 1643 e é denunciado por defendê-los em 1649. Deixa eu ajeitar aqui, colocando o acento gráfico em defendê-los. Ele volta ao Brasil em 1652, em missão jesuíta no Maranhão, Amazonas e Ceará. Ele prega em 1655 na Capela Real de Lisboa, um dos seus mais famosos sermões, que é o Sermão da Sexagésima. Em 1662 é nomeado confessor do príncipe Dom Pedro de Portugal.
é preso em 1655 pela Inquisição, sendo anistiado 3 anos depois e tendo o processo anulado em 1675. Você vê aí, então, que o Padre Antônio Vieira era muito envolvido com a vida cultural, política do seu tempo. Em 1692 cai de uma escada e os ferimentos o impedem de escrever, e ele passa então a contar com um secretário que escreve por ele. Em 1691 prega, publica, né? Publica, deixa eu consertar aqui, né? Prega, ele publica. Ele publica o último volume dos sermões, voltando, e ele morre em 18 de julho daquele mesmo ano, na Bahia, sendo sepultado na capela do Santíssimo Sacramento da igreja do Colégio dos Jesuítas. Essa é uma biografia resumida do autor. Eu espero que esta aula ajude você na hora da prova. Foi um recorte do sermão do mandato do Padre Antônio Vieira. Se preciso, revise, retorne o vídeo para que você conheça melhor a respeito do Padre Antônio Vieira e da obra propriamente. O Sermão do Mandato, você consegue baixar um deles, que foi o que nós usamos como base aqui, no site Domínio Público. E aqui eu coloquei para vocês as nossas referências desta videoaula. Ficamos por aqui e nos vemos na próxima. Tchau, fiquem com Deus.